Hello, Sally. Hello. Is Miss Trenton in? Yes, sir. In there for a change? Yes, sir. Mr. Wise, I'm very worried about her. I'm worried about your... I'll talk to her. You don't understand, Mr. Wise. It's getting much worse. Well, she's been in there too much. I think it's beginning to disturb you, too. I'll see what I can do. Daniel, fix yourself a drink. It's 11 in the morning. So it's 11 in the morning. So it's 11 in the morning, and the sun is out. That's a beautiful day in Beverly Hills. There's no smog. It's 84 degrees, and it is lovely. What would I do without your daily weather reports? Question is, Barbara, what do you do with them? You sit here in this air-conditioned cage showing one picture after another. Let's skip it. Bobby, it's no good, honey. None of this is any good. Look, if you won't fix yourself a drink, sit down and be quiet, will you? You know something, Daniel? You have a habit of looking poised, ready to spring. What was the picture? 2 of them. A Farewell Without Tears. Co-starring Jerry Herndon. Not co-starring, darling. He was my leading man. 1933. And A Night in Paris. 1934. I know it was 1934. What are you now, Daniel? Father Time? Bobby. Look, I failed to mention this before. I hate clinical tiptoeing. You don't like what I do, don't knock what I do. Bobby, I have to knock what you do, and I have to get clinical when I see you bottle yourself in this room and stop the clock. You put it back 15, 20, 25 years. You do this every day. Now, honey, that's sick. That is really sick. Is that all? No, it isn't. I've set up an appointment for you today over at International. At International? Yes. Part, Danny? Sounds like a good one, too. Well, oh, darling. You know something? I never did get along with Marty Saul when I was under contract there. Well, he's much older now. I think you'll find that he's mellowed. Oh, you know, he said I was the most difficult star he'd ever worked with. Danny, you're a nice guy and a loyal friend. And in my selfish, devious way, I'm very much in love with you. Oh, Danny, I hope it's a musical. Oh, I'd love to dance again. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Daniel, fix yourself a drink. It's 11 in the morning. So it's 11 in the morning. So it's 11 in the morning, and the sun is out. That's a beautiful day in Beverly Hills. There's no smog. It's 84 degrees, and it is lovely. What would I do without your daily weather reports? Question is, Barbara, what do you do with them? You sit here in this air-conditioned cage showing one picture after another. Let's skip it. Bobby, it's no good, honey. None of this is any good. Look, if you won't fix yourself a drink, sit down and be quiet, will you? You know something, Daniel? You have a habit of looking poised, ready to spring. What was the picture? 2 of them. A Farewell Without Tears. Co-starring Jerry Herndon. Not co-starring, darling. He was my leading man. 1933. And A Night in Paris. 1934. I know it was 1934. What are you now, Daniel? Father Time? That is really sick. Is that all? No, it isn't. I've set up an appointment for you today over at International. At International? Yes.
part, Danny? Sounds like a good one, too. Well, oh, darling. You know something? I never did get along with Marty Saul when I was under contract there. Well, he's much older now. I think you'll find that he's mellowed. Oh, you know, he said I was the most difficult star he'd ever worked with. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou Alexandre Nerdmaster do Paranerd. Olá, Alexandre. Olha só, Alexandre, num episódio com a minha ídola, que eu vou falar dela. A gente vai conversar sobre ela um pouquinho, sobre a carreira dela também. Poxa, episódio foda, maravilhoso e que trata de questões que são atuais, né, gente? Isso é assustador, né? Anos 59 e 2019, né? Todos os temas que são tratados em relação à mulher ainda existem até hoje, hein, Alexandre? Porra, pra caramba, esse episódio, ele é atual. Mesmo sendo antigo e até a gente vê coisas antigas no episódio, mas o tema e a discussão por trás do tema, que é o principal no Twilight Zone, tá mais atual que nunca. Com certeza. E falaremos então do episódio The 16mm Shrine. O Santuário de 16mm, né? Uhum. Exatamente, vai ser explicado por quê, né? Que santuário é esse. Esse episódio é dirigido pelo Mitchell Lacen, o roteiro do Rod Serling. Tem a fantástica... Deixa eu me arrumar agora. Peraí, arrumar o cabelo. A fantástica Ida Lupino, cara, que ela simplesmente é a primeira diretora a participar do episódio, que ela já era diretora, ela é uma lenda do cinema, porque ela é a primeira mulher a fazer um filme no ar, entendeu? Tem uma carreira enorme, e a ironia desse episódio é que, cara, a Ida Lupino, ela é tudo que a personagem do episódio dela não é, entendeu? Ela é uma mulher foda, entendeu? Com uma representação maravilhosa, e o só filme dela que eu... Só um instantinho. Oi. Não é off não, é rapidinho. Ô Marco, só cai uma moedinha aqui no chão, rapidinho. Aqui, dá 2 segundos. É impressão minha ou a Angélica é fangirl da Ida Lupino? É só impressão? Não, né? A Angélica, além de fã, ela pesquisa, gosta muito de acompanhar a carreira de mulheres no audiovisual, né? Então é por isso que ela... Faz ela muito bem. Uhum. Não, faz ela muito bem. E depois desse episódio, eu também fiquei fã da Ida Lupino. Muito pelo contrário, nada contra ela ser, né? Mas agora que... Ouvinte, você presta bastante atenção como é que os olhos de uma mulher brilha quando ela fala de uma pessoa que ela admira. Igual quando eu fui lá falar do Edwin, lá no segundo episódio. Agora é a Dona Angélica. Presta atenção na Dona Angélica Helles falando a respeito da Dona Ida Lupino. Cara, eu fico emocionada de coração, sério, falando dela. Porque, a representatividade de mulheres no cinema, ela é muito pequena enquanto diretoras. Esse personagem que ela faz, é que nem eu falei, cara, é muito irônico. Porque ela nunca precisou disso, cara. Ela era maravilhosa, ela era dona, junto com o marido, inclusive uma produtora, entendeu? Então, a Ida Lupino, com seu maravilhoso The Hitchhiker, vai ser falado, vai ser a minha recomendação no final do episódio. Mas claro, o episódio não tem só a Ida Lupino, né? O episódio tem ali o Marty Balsam, que faz o Danny Wise, o Jeremy Cohen, que faz o Jerry Harden, tem o Ted DeCorsa, que faz o Martin Saul. De qualquer maneira, o filme ele tem uma coisa interessante, vocês vão com certeza ver, né? Essa influência do filme do Billy Wilder, né? O Crepúsculo dos Deuses, né, que tem esse negócio da atriz que não consegue aceitar, né? Porra, totalmente Crepúsculo dos Deuses, cara. É muito Crepúsculo dos Deuses. A gente podia até citar que o filme Crepúsculo dos Deuses, é o filme de 1950, né, do Billy Wilder, ele influenciou dezenas ou centenas de episódios de séries e outros filmes, né? Ele é inspirado na própria Gloria Swanson, né? E muito na Greta Garbo também, por exemplo, que como a Angélica mesma falou, as atrizes passou dos 35, 40 anos, elas eram meio que relegadas a papéis de mãe, de avó, papéis secundários, e muitas ficavam esquecidas, né? E esse ostracismo era uma coisa muito cruel, muito dolorida para essas pessoas e tudo. E
episódio ele vai retratar justamente algo muito parecido com o que a gente vê no Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Deuses. E como a Angélica mesma falou, a Ida Lupino, ela era atriz de cinema também nos anos 40 e 50. O pessoal vai lembrar dela do Lobo do Mar, por exemplo, em que ela contracena com o Edward G. Robson. Mas, ao chegar essa fase em que os papéis diminuem, a oferta de papéis diminui, nessa fase aí dos 40 anos pra frente, ela teve uma longuíssima vida como atriz, roteirista e diretora na televisão mesmo, né? Dirigiu episódios de... se você pegar as séries que fizeram sucesso no Brasil aí nos anos 70, 80... diversas séries dessa tem vários episódios dirigidos por ela, né? Ela era muito competente, era uma pessoa que era um nome importante do audiovisual da TV nesse período e tudo mais. Então, ela teve um destino que, como a Angélica falou, é o inverso do que é o destino dessa personagem do episódio, né? Felizmente, né? Exatamente. Não, e tem uma coisa linda aí também, gente. É linda e é uma coisa pra se refletir, tá? Ela é a única mulher diretora a participar, né, fazer um personagem de The Twilight Zone, e a única que dirigiu um episódio de The Twilight Zone, porque é um dos episódios mais sensacionais, que se vocês ajudarem a gente chega lá, que é na 5ª temporada, episódio número 25, The Masks, é a direção da Ida Lupino, entendeu? Olha só, é muito foda você ver uma mulher maravilhosa dessa, uma mulher que ela representa, faz parte da história do cinema, uma parte da história do cinema que quer ser esquecida, mas não vai ser, que as mulheres estão aí, né, dando muita visibilidade a diretoras, a gente está aqui para isso também, e cara, ela é maravilhosa, assim, ela faz um papel incrível e tal, esse negócio, você está falando do Billy Wilder, né, que é a personagem, ela tem um tom de loucura, né, no filme do Billy Wilder, né, do Crepúsculo dos Deuses. Essa personagem que ela interpreta, ela parece uma personagem mais depressiva, entendeu? Inconformada, depressiva. A gente vai falar a sinopse, né? Ela não quer, ela não aceita, né? Como cinema, vamos pensar que será uma mulher que faz cinema nos anos 30 e tal, é logo lá depois do cinema mudo, quando começou a ter áudio no cinema, né? Então é muito interessante. O episódio tem também o Martin Balsam, que o pessoal vai lembrar dele no 12 Homens e uma Sentença, e claro, no Psicose, né? Uhum. É um ator excepcional e semelhante também ao Crepúsculo dos Deuses. Você tem essa personagem reclusa e você tem alguém que faz visitas a ela e puxa ela, tenta puxá-la de volta pro mundo. A diferença é que enquanto que o personagem do Martin Balsam, ele é um amigo carinhoso e sincero que ela tem, que quer o bem dela, né? O outro personagem do Sunset Boulevard, de certa forma, ele é um aproveitador, né? A relação é muito diferente entre os dois, né? Sim, verdade. E aí, Alexandre, vamos então para a sinopse do episódio, meu amigo? É comigo mesmo, vamos lá. Então, a atriz de cinema Barbara Jean Trenton, ela é reclusa, ela fica presa não, ela se esconde do mundo na sua sala de cinema particular, na sua casa, vendo e revendo seus filmes que fizeram muito sucesso na década de 30, e ela é servida por uma criada que sempre traz lanchinhos, cafés e chás para ela nessa sala de cinema privativa, e ela é visitada pelo amigo dela, o Danny, que sempre vai lá para tentar levantar o astral dela, fazer ela sair desse troço, fala que a sala de cinema dela já tá até cheirando a mofo, de tanto que que ela não sai de lá, não vê a luz do sol, ela abre janelas para ver se bate um sol naquela bodega, naquela sala, mais nada. Aí, de repente, ele, sabendo do desejo da Bárbara de voltar pro cinema, consegue com um produtor um papel secundário, né? Mas ainda assim um papel num filme. Ela vai toda feliz até o produtor, e o produtor fala, não, é um papel de uma mãe, porque você já não está mais na idade de fazer papel de mocinha, tal e coisa. Ela fica revoltadíssima, porque ela não acha que tá na idade para fazer papel de mãe. Que coisa horrorosa fazer papel de mãe, né? Como se fosse mãe, fosse fazer papel de mãe, fosse um
castigo terrível, mas tudo bem. Aí ela volta pra casa, recusou, ainda xingou o raio do produtor, tal e coisa. Com isso, obviamente, ela jogou fora a carreira dela no cinema. Volta pra casa, o Danny tenta novamente dar um levante, né, no bem-estar dela, trazendo um antigo colega de trabalho dela que fez muito cinema com ela. Só que ela vê que o colega de trabalho tá velho, tá todo já grisalho, cabelo branco, bigode branco. Ela fala: nossa, que desastre! Como é isso? Como pode? E no final da carruagem, a gente acaba recebendo o nosso famoso Twilight Zone plot twist, né? Que a gente vai saber do que se trata hoje, neste episódio. Eu adorei hoje, nesse episódio. Eu tô adorando isso. Muito bom, Alexandre, muito bom. Olha só, gente, eu vou ter que abrir aqui a nossa coluna aqui da discussão falando de uma coisa importante, tá? Para você que está nos escutando. Hollywood, tá? Nunca tratou muito bem a mulher, né? Seja em questão de representar, de colocar personagens. A própria série, eu já fiz muitos comentários aqui, como tem episódios onde a mulher ela é definida como uma personagem louca, ou então como ela é uma personagem bitch, como ela é gananciosa. Ou só um objeto, né? Como é o caso daquela robozinha do The Lone Man. Exatamente, ela não tem sequer a personalidade dela definida, né? Já que falam que ela tem uma inteligência artificial, que ela compreende, né? As coisas, sente fome, tristeza, alegria. Se você for parar para pensar, como eu falei, olha só, a gente está em 2019, né? Então, hoje em dia, você vê o quê? Vamos colocar aqui um exemplo. Tá fora, tá? Isso é uma coisa que é extra, tá? Não tá tratando da temática do episódio, apesar de tratar. Se você vê um Tom Cruise, tá? Vamos botar um Tom Cruise. Todo mundo fala que fez um pacto com o demônio e deu certo pra caralho, né? Na verdade, o pacto dele. Mas o lance você pega Tom Cruise, qualquer parceira dele de filme é uma mulher jovem. Ou 20, 25, 26, 30 e pouco, sabe? Nunca vai ter uma mulher madura ao lado desse cara, entendeu? Então Hollywood vê assim, não pode, os caras podem envelhecer, o homem pode ser visto como um ator velho, entendeu? Mas vai ser um ator ainda, né? Parece aquele filme lá, A Morte Lhe Cai Bem, né? Que o cara ainda tem uma puta de uma vida depois que passa todo aquele interlúdio, né? Onde acontecem essas coisas com ele. Mas, porra, Hollywood faz isso até hoje, cara. Então é muito fácil pra gente julgar a personagem dela, né? É uma personagem feliz, é uma personagem que se isola pra ficar sonhando com os tempos antigos e falar: nossa, essa mulher é uma idiota. Por que ela não aproveita essa oportunidade? Por que ela não aceita esse papel de mãe? Entendeu? Nem todas as atrizes querem aceitar seu papel de mãe, e tem um negócio também chamado Star System, né? Então Hollywood, ele na verdade consumia as atrizes, devorava as atrizes, canibalizava, então fazia delas ter uma vida, uma fama, sabe, é uma coisa que nem existia na vida delas, nem eram as pessoas que Hollywood promoviam, elas não eram daquele jeito, entendeu? E elas tinham que ter aquelas personalidades ilibadas, entendeu? Perfeitas e tal, serem mostradas bonitinhas como donas de casa, atrizes perfeitas e mães e esposas. Então, cara, é muito foda esse episódio, de ter uma diretora foda como essa. Por isso que eu falei, gente, porque ela é foda, é uma mulher foda, uma atriz incrível, uma mulher poderosa, sabe, de Hollywood, de um sistema tão cruel como esse. Então ela é muito fora da caixinha, entendeu? Nesse sentido. Então ela tá fazendo um papel como esse, é uma suprema ironia. Ela deveria rir muito pensando na personagem dela, porque ela, depois dos 60, ela continuou fazendo televisão adoidado, aí da Lupino, entendeu? Então, cara, é muito interessante a gente analisar sobre esse aspecto, né? Pensando nessa Hollywood de hoje, que não dá chance à mulher madura, né? Ela não dá chance à mulher madura, que costumam ser trágicos, né? Se a gente pensa numa outra coisa também que ficou muito legal, e gente, eu recomendo pra vocês, não é a minha recomendação assim em si, mas é aquela série Field, né, que teve com a Jessica Lange e a Susan Sarandon, né? Se você assiste essa série, eu me senti no meu coração, senti uma raiva forte, enorme, que ela crescia, me tomava, porque você via que o diretor manipulou, o estúdio manipulava as duas, para elas ter uma rixa entre elas, entendeu? Para elas parecerem que são totalmente uma contra a outra, uma quer ser mais foda do que a outra, entendeu? Então, você vê como é que Hollywood tratava as pessoas nessa época, entendeu? Era assim,
saca? Entendeu? As atrizes, as duas eram maravilhosas e as duas eram importantes nos filmes que elas atuavam, sabe? Elas tinham relevância, só que pro público o importante era essa rixa entre as duas, né? Então Field é uma série que ela mostra muito disso, tem duas atrizes maravilhosas, maduras. Pra mim essa série ela meio que se confunde com a vida das duas que são atrizes maduras, então é maravilhoso, gente. Não, eu ia falar uma coisa interessante, uma coisa que assim ficou na minha cabeça. Isso aí é só uma especulação. A personagem chama Barbara Jean Trenton e a Marilyn Monroe, ela se chamava, o nome verdadeiro dela era Norma Jean Mortenson. Você também achou que era referência a Marilyn Monroe? Isso, meio que imaginando que, por exemplo, assim, que isso aí poderia ser algo como o futuro dela. Ela não teve esse futuro porque ela morreu aos 36 anos em 62, né? A Marilyn Monroe, infelizmente. Mas a mim me pareceu um pouco que é uma referência ao que o Rod Serling estaria meio que imaginando um futuro. Não só para Mary, né? Um futuro que, como a Angélica mesmo comentou, acabava acontecendo com outras atrizes, né? Infelizmente. Eu concordo com tudo que a Angélica falou, eu assino embaixo, qualquer coisa que ela escreva, mas há de se colocar também que tem um pouquinho de vaidade na personagem, né? Da Dona Trenton, porque ela poderia ter aceitado o papel de mãe, mas ela não aceitou por vaidade, na minha opinião. Ok, eu concordo com a história do Star System que a Angélica falou, mas tem um pouquinho também de orgulho e prepotência na Dona Trenton também. Mas, ó, ela pode ser orgulhosa e prepotente, entendeu? Os artistas, eles têm essa prerrogativa. Sim! As mulheres, elas podem e devem serem seres sexuais, entendeu? Quando você adquire um papel na tua vida, eu digo isso com uma mulher de 48 anos de idade, tá? Onde as pessoas querem te dessexualizar, falar que você não é uma pessoa que não tem vida sexual, que você não é atraente e tal, isso aí pesa pra mulher, sabe? Eu posso falar isso porque isso aí pesa. Eu sou uma mulher com idade, entendeu? Então eu imagino você ser uma mulher glamourosa do passado e a indústria não te aceita mais porque você tá velha. Então assim, claro que o episódio ele quer mostrar isso, que ela não quer aceitar, que é uma mulher que bate de frente. Vamos lembrar que a cultura pop toda a vida, então tem essa questão masculina horrível e tóxica, que toda mulher que ela é uma mulher que ela tem voz, independente, que ela tem voz, que ela é assertiva, essa mulher ela é taxada de louca, entendeu? Uma mulher que ela não é fácil de lidar, uma mulher problemática. Então, pra mim, esse personagem dela tem muita significância, entendeu? Inclusive esse lance dela brigar com o cara do estúdio, entendeu? Falar, porra, eu brigo mesmo contigo, eu sou difícil mesmo, cara. E você vai ter que me engolir, porra. Porque tem um monte de atores e tal, que eles são os filhos da puta, entendeu? Fora abusadores sexuais, vários deles, né? Que muita carreira aí já foi exposta de quanto desses caras são sacanas, safados, uns caras exploradores, entendeu? Diretores, assim, abusivos, vários. E aí quando uma mulher é assertiva, ela é louca. Então eu estou do lado da personagem, gente. Fechei com a Bárbara Jean e não abro. Não, e tem uma coisa interessante que eu acho que o Rod Serling, ele quis dar um recorte meio até vilanesco para esse personagem, embora ele tenha uma postura ali meio que condescendente em alguns momentos, né? Mas não é à toa que ele chamou o Ted de Córcia, que é um ator que ele fazia muitos vilões e assassinos no cinema noir. Então ele era um rosto que a gente associava na época, no cinema da época, com o vilão. Então ele era o estereótipo do vilão, do criminoso, né? E não é à toa que ele chamou o cara pra ser o dono do estúdio, né? É logo uma figura que a gente já associava com algo não muito bom, né? Então é interessante. Ai, gente, eu adorei o episódio, sabe? Me lembrou coisas importantes do cinema, me lembrou a gente conversando sobre a Alice Guy Blaché, a primeira mulher que fez o cinema com narrativa ficcional do mundo, porém só se fala do Georges Méliès. Então me lembrou muita coisa, me lembrou do meu trabalho e da importância que eu dou ao cinema feito por mulheres. Então, cara, é muito legal, muito legal. A Ida Lupino é uma mulher importante, eu convido você novamente a conhecer o cinema dela. Pô, e, cara, o episódio que ela dirige é muito foda, hein, o The Masks, hein? Mas a gente vai chegar lá, gente, a gente vai chegar lá. Em breve, num Cine Masmorra perto de você.
perto de você, exatamente. Porque faltou falar do plot twist. Até agora a gente não falou do plot twist. É verdade. Me empolguei tanto que eu não falei do plot twist, verdade. Não, mas tudo bem, você tem todo o direito de se empolgar, porque era pra se empolgar mesmo. A Dona Ida Lupino é pra ser é empolgante mesmo. E eu quero deixar claro duas coisas aqui. Primeiro lugar, Madame Dona Angélica Hellish, 40 e não interessa anos de idade, mas com uma cara, uma aparência e um vigor de uma menina de 30, tá? Eu quero deixar isso claro. Tá bom. E, em segundo lugar, o plot twist. Vamos ao plot twist, porque isso aqui é Twilight Zone. Até agora a gente não viu nada Twilight Zonístico, né, nesse episódio. Então está lá, Madame Dona Trenton, novamente na sua sala de cinema, vendo e revendo, e revendo, e revendo, e revendo seus filmes, e adorando e desejando do fundo de seu coração que ela pudesse voltar àquela época em que ela era atriz, em que ela chegava e era o centro das atenções, tal e coisa. O que aconteceu por causa disso? A criada chegou de novo, né, com os lanchinhos da Dona Trenton lá na sala dela, e ela não encontra a Dona Trenton na sua cadeirinha vendo o seu filme. Ela olha pra lá, ela olha pra cá, não encontra a Dona Trenton em lugar nenhum. Cadê Dona Trenton? Ela está dentro do filme, porque ela foi pra dentro do filme de tão poderosa que foi o seu desejo do fundo do coração. Tan, tan, tan. Fizemos juntos. Só que o que passa na tela não é um dos filmes que ela participou. É uma festa, a festa que ela queria fazer, chamando os amigos dela, os atores com que ela contracenou. Mas vem cá, mas eu vou ter que te interromper pra falar que tu tá se adiantando a uma coisa final no episódio, que na verdade tem uma tensão bem grande antes disso. É bem legal o que o episódio faz, porque vai voltar esse amigo dela, que é o cara que tava tentando encaminhar a carreira. Aí a empregada conta, diz que ligou pra ele o que aconteceu, e isso demora, gente. É legal porque o episódio, ele te... como é que eu posso falar? Ele te mastiga pelas beiradas, né? Porque o cara vai lá, nossa, como assim? Ele entra na sala, ele olha, o projetor tá desligado, aí ele vai, liga o projetor tranquilamente, sem pressa nenhuma, minha gente. É pra se deixar mesmo tenso, né? E tal. Aí quando ele liga o projetor, que aí aparece a festa, né? Porque vamos lembrar que a personagem dela tem um momento que fala assim: eu quero fazer uma grande festa. Quando ela volta desse encontro aí com o produtor, muito frustrada, ela fala: eu quero fazer uma grande festa com todos os meus amigos. Aí o cara vira pra ela: pô, mas eu acho que você esqueceu que a maior parte dos seus amigos morreu. Esse daí que você encontrou, porque ela tem um encontro com esse cara aí, o ator desse filme dela, famoso e tal, e o cara é um senhor, dono de supermercados, mas senhor mesmo, tipo assim, Ida Lupino, mulher gatíssima, gente, linda nessa época, pra mim na flor da idade, linda, maravilhosa, e o cara, o senhorzinho, nível assim, tipo assim, o velhinho. O senhorzinho apodreceu. É a frase que você está procurando. O personagem é o Jerry Rearnidan. E ele é vivido por dois atores. Ele jovem, quando você tem a reprodução do filme que ela teria feito com ele é vivido pelo John Clark. E aí ele já velho é vivido pelo Jeremy Cohen. Mas eu acho que o Jeremy Cohen tava com a maquiagem para ele ficar mais próximo da aparência que esse ator, o John Clark, tinha, pra gente poder enxergar a mesma pessoa ali, embora fossem dois atores. Exatamente, né? E esse lance dela querer fazer a festa, esse vai ser o grande plot twist, né? Porque ela vai aparecer, quando o cara ligar o projetor, o amigo dela, e ele vai olhar, ela tá lá recebendo as pessoas na escada. Vamos, minha gente, tal, com aquele cachecol toda linda, maravilhosa. Vamos lá pra nossa festa e tudo. Como se ela estivesse em um daqueles filmes antigos, que ela ficava assistindo e reassistindo e reassistindo, né? Então quer dizer que o desejo dela foi tão forte que ela foi parar dentro de um filme dela. Entendeu? Agora, eu fico pensando aí, ouvinte querido, né? Como é que seria, em qual filme que você gostaria de estar nele, né? Fica aqui uma pergunta para você colocar nos comentários. Qual filme que você assistiu você queria estar lá? Então essa atriz, essa personagem, ela consegue ir para um dos filmes dela e para uma festa, que seria uma festa eterna, né? E aí o negócio fica meio creepy, na minha opinião, porque tem que ser um pouco creepy também, senão não é The Twilight Zone, né? Se for. Lógico. Porque agora você tenta imaginar
né? Vamos colocar, você conseguiu entrar para uma época de um filme seu e tal, ser uma festa eterna. Como é que é isso? A personagem, quando o projetor está desligado, todos morrem e a festa continua, né? Então fica aquele negócio assim que é digno de poder se tornar um filme de terror, né? Essa festa aí eterna na qual ela está se propondo a participar, né? Viver dentro dela. Maravilha. Na minha cabecinha, como você mesma falou, isso aí o personagem do Martin Balsam fala pra ela, se você desejar muito, né, as coisas podem acontecer, e o desejo dela de poder retornar à época áurea é plasmado, né, quando ela entra na tela. Mas a gente fica imaginando se isso não pode ser metáfora para outras coisas, para eu fugir da vida que eu tenho, né? E até metáfora para outras coisas mais pesadas, como sei lá, ela ter tirado a própria vida de repente, né? Na minha cabeça isso ficou como uma espécie de metáfora para isso, né? E tal. Mas é um final muito interessante. Eu acho esse um plot twist assim sensacional, sabe? O episódio ele tem muita inspiração no Sunset Boulevard, mas no momento em que ele introduz esse elemento fantástico, dá uma virada e ele ganha uma personalidade própria inegável, assim, enquanto, né, produto audiovisual, enquanto roteiro também. Sim, com certeza. Depois dessa questão da festa que ele olha, esse personagem aí do Martin Balsam, que é amigo dela, primeiro ele fica consternado, fala, nossa, ele grita pra tela, volta pra cá e tal, vem pra cá, não sei o que, e ela vira, né, e quando ela dá aquela virada, aquilo é Sunset Boulevard puro, né, porque ela vira, ela levanta o queixo e fala assim, estou feliz, aqui é maravilhoso, e joga o cachecol dela, né, aí fala, nossa, é aquele grande close-up no final do filme do Billy Wilder, né, quando ela vira, assim, agora sim, vocês podem dar close em mim, entendeu, então é muito maravilhoso, porque primeiro ele fica consternado, e depois ele pensa assim, ela tá feliz, entendeu? Ele fala assim, apesar de ter esse tom aí que o Marcos colocou, que é um tom escuro, né, e tal, do que ela pode ter realmente feito, ela foi para onde ela queria ir, né, que no caso era essa festa eterna e tal, e aí eu vou apostar no roteiro de The Twilight Zone, apesar de uma metáfora que tenha para uma coisa trágica, que ela foi, como aquele outro episódio que a gente já gravou, Marcos, do cara lá de um mundo diferente, né? Que o cara, ele descobre que do nada a vida dele é uma farsa, ele é um ator, entendeu? Só pensando que ele estava tentando viver a vida dele. Ele pede para poder voltar para a vida que ele quer estar, né? Então eu acho muito legal, gente, que o episódio trata de várias questões, que são questões interessantes, questões atuais, então show de bola, 10 de 10 esse episódio, tranquilo. E aí, gente, vamos então para a parte onde a gente faz recomendações, começando sempre pelo convidado, meu amigo Alexandre. E aí, Alexandre? Então, como de costume, eu tenho duas recomendações. Uma que foi o que, quando veio o plot twist deste episódio, essa recomendação veio como uma inspiração divina na minha cara, que é nada mais, nada menos que A Rosa Púrpura do Cairo. Quem não se lembra, este é um filme, no caso de 1985, dirigido por Woody Allen, em que uma menina, durante a depressão dos Estados Unidos, em 35, Cecília, uma garçonete desajeitada, ela vai ao cinema tantas vezes para ver um filme chamado A Rosa Púrpura do Cairo, que o galã do filme acaba olhando para ela e fala, porra, mas tu de novo aqui? E aí ele acaba saindo do filme e indo viver a vida com ela. Não é só isso, tem muito mais coisa além disso, mas a premissa foi toda de que ela podia ter entrado no filme, ou ele sair do filme para encontrar ela. Cara, isso bateu assim de cara quando eu vi esse plot twist do templo de 16mm. Ah, que legal, muito legal a tua referência. Não recordaria do nada assim dela. Poxa, muito bom. Tem que reassistir A Rosa Púrpura do Cairo, adoro. E também em homenagem a todo o glamour e o sex appeal, vamos assim dizer, da Donna Trenton, né, que é a personagem da Ida Lupino, eu quero recomendar, meus queridos, Doom Patrol, a Patrulha do Destino, que uma das personagens é a Rita Farr, interpretada, no caso, deixa eu pegar pela April Baumby, e ela é justamente uma atriz da década de 30, naquele melhor estilo Donna Trenton, igualzinho Donna Trenton,
só que ela tomou um acidente, respirou um gás tóxico e ganhou a habilidade de se tornar elástica e virou a Mulher Elástica. Então, cara, essa personagem, essa atriz é sensacional nessa série. A série toda em si, Dona Angélica Helles está aqui para não me deixar mentir sozinho, é sensacional, mas essa personagem também, ó, é um espetáculo. Muito legal. É uma grande referência, né, ao cinema dessa época. Muito legal colocar isso pra uma galera jovem, né? Eu gosto muito do personagem dela também. Muito legal. E você, Marcos, qual seria a sua recomendação, meu querido? Olha, é uma recomendação. É o filme Deuses e Monstros, que também fala de um famoso nome de Hollywood, que é o James Whale, né? E ele também está recluso, meio que esquecido, e o filme também vai mostrar alguns aspectos da vida pessoal desse personagem. Ele é meio ficção, meio biografia, enfim. E ele também tem uma certa dose de reflexão sobre o que acontece com as pessoas depois que a carreira delas de sucesso no cinema, seja como ator, diretor, etc., ela termina. É um filme com Ian McKellen no papel principal. É um filme bem interessante, assim. Um filme delicado também sobre muitos aspectos. Vale a pena assistir. Vou te enganar um negócio não, seu Marco Noriega mata a pau nas recomendações dele. Que bom. Tá pensando o quê? Que é pouca coisa aqui? Não é pouca porcaria. Aqui tem conteúdo, meu querido. Aqui tem informação. Inclusive, o ator que contracena com ele no filme tá no Doom Patrol, né? Sim, Brendan Fraser, tá? O Robert Mann. Brendan Fraser, né? Quando o Brendan Fraser ainda tava, né, com a carreira mais ou menos Não fale mal de Brendan Fraser, que eu não admito que o senhor fale mal de Brendan Fraser na minha frente, seu Marco Noriega. Não, eu gosto dele, mas ele também passou por aí altos e baixos, inclusive mais baixos do que altos nos últimos anos, né? Mas agora ele tá recuperando o caminho aí, né? Tá certa a indignação, Alexandre. E a senhora, Dona Angélica Helles, o que nos recomenda? Poxa, eu não posso deixar de recomendar o The Hitchhiker, né, da própria Ida Lupino, cara, que simplesmente é considerado, assim, o primeiro filme americano noir dirigido por uma mulher, e ele foi selecionado em 98 para ser preservado pelo Registro Nacional de Cinema Americano como sendo cultural, histórico e esteticamente significativo. Tá, o filme está em domínio público, então você pode baixar para assistir, cara. O The Hitchhiker, o que é engraçado é que aqui, se você está acompanhando o podcast, você vai reparar que lá no comecinho a gente falou de um episódio chamado The Hitchhiker, né, que tem uma premissa diferente do filme da Ida Lupino, né, esse episódio que a gente comentou, que a gente já fez, é uma moça que ela tá fazendo uma viagem pelos Estados Unidos e ela fica vendo uma pessoa o tempo todo, a mesma pessoa fazendo carona. O The Hitchhiker, de 53, não. Ele é um filme que vai contar a história de dois amigos que eles vão fazer ali uma viagem para pescar no México e acabam pegando um psicopata para poder ser um carona ali. Vão passar, assim, o inferno, né? O filme, olha só que interessante, ele tem um filme recente, assim, mais moderno, que virou um remake que é baseado nessa história da Ida Lupino, desse filme aí da Ida Lupino, sabe, o The Hitchhiker, que é o A Morte Pede Carona, né, do Spielberg. A Morte Pede Carona eu vi, é bom. Pois é. Tem duas versões, né, tem uma com o Rutger Hauer, que é lá feita pelos anos 80, se eu não me engano, e uma mais recente que é com o Xambin. Eu vi a do Rutger Hauer. Que ele morre no fim. Viu? Eu ia falar que o Xambin morre no filme, mas isso não é spoiler pra ninguém, né? Jura, Marcos? É sempre spoiler, né? Porque, apesar que, gente, há controvérsias. Tem alguns filmes que eu assisti com ele que ele não morre, tá? Silent Hill é um deles, viu? Ai, gente, mas olha só continuando aqui, a inspiração do The Hitchhiker é baseado numa história real, tá? De um assassino chamado Billy Cook, que é um assassino lá dos anos 50, que ele assassinou uma família com 5 pessoas, um vendedor ambulante, sequestrou o vice-xerife da cidade ali. Então uma história que alguém fez esse roteiro assim e tal, e criou um filme super tenso, gente, que é um filme muito legal, porque é um filme para além da época dele, sabe? Tem foto, eu até publiquei hoje no meu Facebook, uma foto da Ida Lupino dirigindo, sabe, do filme, então é maravilhoso, tá? O filme tem ali o Edmond O'Brien fazendo o Roy
Collins e o Frank Lovejoy fazendo o Gilbert Bowen, sabe? Então, cara, é um filme imperdível e, cara, assistam, pelo amor de Deus, porque é engraçado, no mínimo quando eu falei A Morte Pede Carona, todo mundo, opa, já vi esse filme. Você sabia que é baseado nesse filme anterior da Ida Lupino, o The Hitchhiker? Poxa, assista, procure alguns clássicos aí que você vai ter a surpresa de descobrir quanto eles influenciam. Porque se The Twilight Zone influencia muita coisa da cultura pop, você não tem a dúvida de muitos clássicos, o quanto eles influenciam o cinema, tá? Até hoje, não é não, gente? É por isso que eu gosto de gravar esses episódios, cara, que eu só saio daqui com excelentes recomendações. Ah, obrigada. Espero que eu tenha te feito uma sementinha, assim, de curiosidade, para você conhecer a obra da Ida Lupino, viu? Agora vai ser da Ida Lupino, porque há pouco tempo eu já consegui ver A Partida, senhora. E porra, obrigado, viu? Eu chorei pra cacete, tá? Eu chorei muito nesse filme, tá? Nem fala. Olha, é um filme mesmo que balança o coração, viu? Mas olha, a gente até demorou um pouquinho mais, né, no podcast, que a gente se empolgou, eu me empolguei bastante. Eu peço desculpas pela empolgação, gente, mas é muito legal poder falar de quem a gente adora, de quem a gente acha inspirador, né? Então, poxa, quero agradecer aqui ao meu amigo Alexandre, o Nerdmaster, falar um pouco sobre o seu trabalho na internet, para que você o visite, gente. E escute os podcasts lá do Alexandre, que são muito legais, né, Alexandre? Sim, senhora. Ouvintes do Cine Masmorra, vocês já devem estar de saco cheio de ouvir essa conversa minha, mas vamos lá de novo, né? Porque, afinal de contas, jabá é o que interessa. Eu sou Alexandre Nerdmaster, dono, sócio, proprietário e responsável pelo Paranerdia.com.br, um podcast para nerds. Diversas atrações, entre elas o Paranerdia, o Huntercast, o Man HQ, o Primeiro Disparo, o Nerd Maratonista e a mais recente atração, que é o Para Alternativo, em que eu estou fazendo agora uma um tetra convite já pela 4ª vez, mas já tá tudo acertado já, tá? É que a gente tá gravando muitos episódios já em sequência, então parece que a Angélica tá dando bolo em mim, mas não tá não, tá, ouvinte? Tá não. Não, isso que eu ia falar, parece que eu não tô aceitando. Não tá dando bolo não, é que a gente tá gravando a gente gravou, isso aqui pode ficar de bastidor, não precisa nem botar no ar não, mas aqui a gente gravou uma porrada de episódio de uma vez, entendeu? Mas o convite ainda tá de pé, Dona Angélica e seu Noriega, em breve, num Para Alternativo perto de você. Opa! É nóis! Obrigada, Alexandre, é um prazer ter você aqui sempre, meu amigo. E eu quero, né, agradecer também a colaboração do meu querido parceiro de gravação, Marcos Noriega, e convidá-lo a fazer aqui deixar a frase final do podcast. Em cada fase da sua vida, procure encontrar o que existe de encanto, de beleza e de intensidade nela. São coisas diferentes, em momentos diferentes da sua vida, mas elas estarão aí à sua disposição desde que você se proponha a encontrá-las e vivê-las intensamente em qualquer momento da sua vida. Por mais que você ache que o melhor momento já passou, na verdade ele ainda está para chegar. Com certeza, assina embaixo. E eu deixo aqui um beijo forte, tá? Um abraço cheio de carinho, afeto, esperança. E até o próximo podcast, né, meus amigos? É isso aí. Fiquem bem.